Aprendeu tudo na escola? Eu acho que não, que eu tenho que voltar amanhã. Eu acho que não, que eu tenho que voltar amanhã. Que tapa na minha cara, hein? Minha filha ensinou agora que sempre precisamos estar estudando para passar no concurso que nós queremos. Porque ninguém sabe tudo. Nunca saberemos tudo. Então, hoje, vocês vão ficar com a professora de português, Cláudia, especialista na prova da Sebrasp há mais de 20 anos. Vem com a gente. Oi, Marcelo, boa tarde. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Cláudia Fumi, professora de língua portuguesa, com mais de 20 anos de experiência resolvendo questões de concursos públicos, principalmente CESP e Sebrasp. E meu trabalho aqui com vocês é justamente mostrar os raciocínios gramaticais, como a gente vai resolver as questões da prova, aplicando aquilo que a gente conhece de gramática, dentro do que seria um caminho, uma trilha na hora da prova, tá? Então, não é somente aprender o conteúdo gramatical, mas entender ali, entre o comando e os nossos raciocínios, o que a gente vai utilizar a cada item. Eu vou compartilhar a tela para que a gente possa ver, primeiro, a prova, tá? A gente vai fazer questões de prova e aplicar o conteúdo diretamente nelas. Então, está aqui a noção, principalmente a parte visual do que seria a prova, e aí nós vamos depois olhar essa mesma questão, só que no Word, para ficar mais fácil, tá? Bom, nós estamos aqui com essa prova, e a gente tem toda a prova, a gente vai associar aí a, primeiro, interpretação de texto, né, percepção das ideias do texto, e depois as questões gramaticais. Então, nós vamos aqui diretamente para a questão de número 2, é essa que vocês estão vendo aqui na tela, tá? E uma questão que pede um cuidado específico. Nós precisamos olhar na questão cada pedacinho do texto que as letrinhas ABCDE vão orientar. Então, a gente começa aqui na questão 2, olhando o comando, e a orientação dele é: assinale a opção correta acerca do emprego dos elementos de coesão no texto. Quando a gente fala em assinale a opção correta, tá? Se você pegar uma questão de ABCDE, você sabe que isso já orienta, já tem uma questão que vai estar correta e as outras têm erro. Quando é a questão de certo ou errado, para o CESP especificamente, a gente não vai ter essa diferença de maturidade gramatical, mas vai ter ali uma questão para analisar isolada, né, solta das outras em relação a isso. Aqui nós temos a BCDE, e olha só, a primeira diz assim: a expressão esse grupo, no final do terceiro período do primeiro parágrafo, retoma o vocábulo educadores no mesmo período. Então, nós não começamos a prova já aplicando o conteúdo gramatical. O primeiro passo aí é o nosso reconhecimento daquilo que seria a localização. Então, aqui, ó, eu tenho esse grupo, tá? E você já sublinha aqui na hora de fazer a prova, e depois a gente tem aí que no mesmo período, o que é no mesmo período? No mesmo período significa, eu estou com uma letra maiúscula aqui e termina em ponto, tá? Então, o período seria esse daqui. E aí ele coloca para a gente que é no mesmo período, tá? É só a gente ter essa clareza, no mesmo período, e a gente tem aqui educadores. Então, se a gente reconhece aqui educadores, ó, não é no período anterior, não está longe do texto, aí agora a gente já pode pensar no seguinte: eu vou fazer a leitura do texto para reconhecer que esse grupo aí é uma informação que retoma educadores. Um cuidado e uma delicadeza. Comecem do primeiro período que está aqui. Por quê? Porque a gente vai entender todo o conjunto. Então, nós temos assim: por muitos séculos, pessoas surdas ao redor do mundo eram consideradas incapazes de aprender simplesmente por possuírem uma deficiência. Aqui nesse texto eu estou falando sobre pessoas surdas, tá? Então, na segunda frase nós temos assim: no Brasil, infelizmente, isso não era diferente. Essa visão capacitista só começou a mudar a partir do século XVI, com transformações que ocorreram no primeiro momento na Europa, quando educadores, por conta própria, começaram a se preocupar com esse grupo. Esse grupo, né, o foco da preocupação, que grupo é esse? É o grupo de pessoas surdas. Então, fica claro para a gente que esse termo anafórico aqui,
essa retomada que nós temos aí com o pronome demonstrativo esse, faz referência ao grupo de pessoas surdas e não ao grupo de educadores. Por isso, a letra A está errada, tá? Então, essa é uma questão simples, mas que pode muitas vezes fazer a gente tropeçar, quando ele já diz assim, ó, no mesmo período. Tenham cuidado de olhar que o termo educadores está no mesmo período, mas essa referência é ao período anterior. Por isso, a letra A fica errada. Vamos para a letra B? Na letra B, nós temos a palavra assim, no segundo período, no segundo parágrafo, e aqui, ó, a gente já se livra dessa leitura até aqui, porque a gente já lê, localiza e não precisa mais dessa informação. Segundo período do segundo parágrafo, a palavra assim está aqui. Então, a gente vai fazer aqui essa marcação, vamos destacar o assim. Na hora da prova, pode riscar a prova, circular, sublinhar, para ficar mais fácil. Agora, a gente vem para a segunda parte do comando. A palavra sim é empregada para estabelecer uma relação de comparação. Então, vamos destacar aqui também, comparação, e ele diz, com a oração imediatamente anterior. Bom, aqui, para o CESP, nós temos 3 pontos importantes. O primeiro é reconhecer a ideia de comparação. O segundo é reconhecer a ideia da palavrinha assim. E o terceiro é checar se realmente é com a oração imediatamente anterior. Porque se qualquer um desses pontos estiver errado, o que é que vai acontecer? O próprio item vai ficar errado, tá? Então, vamos lá. A gente vai olhar aqui agora a palavra assim. É bom que a gente tenha noção da estrutura do texto. Por exemplo, não sei se você percebeu aqui que tem um ponto e vírgula. Quando a gente tem um ponto e vírgula, o que acontece? Nós encerramos aqui uma ideia e começamos uma segunda ideia aqui. E o CESP adora esse tipo de frase. Por quê? Porque ela é complexa. Se ela é complexa, a gente fica aí com muita coisa para olhar e pode acabar se perdendo. Então, nós vamos fazer o seguinte, esse ponto e vírgula aqui já me deu uma barrazinha, uma barreira, eu vou ler a partir daí. Sabendo que o contudo, né, é uma conjunção que está fazendo uma relação aí que traz entre o que está antes do ponto e vírgula e o que está depois, uma relação de oposição. Então, eu não necessariamente preciso desse contudo. Aí aqui nós temos o que, olha, como era membro de uma família nobre da França, a gente está vendo aqui que essa oração começa com uma conjunçãozinha. Então, significa dizer que ela está atrelada a uma outra oração. Não necessariamente eu vou precisar dela aqui. Eu vou deixá-la aqui numa outra corzinha só para me lembrar de que ela está aí, mas eu posso retirá-la. Nós continuamos lendo e temos assim. Teve, desde cedo, acesso à melhor educação possível de sua época. Essa oração aqui é uma oração importante para nós. Por quê? Porque essa oração é a imediatamente anterior, tá? Deixa eu marcar aqui só essa oração, imediatamente anterior. E nós temos um i aqui, tá? Se a gente fizer a leitura desse i, o que a gente vai reconhecer aí? Que se diz assim, olha, teve desde cedo acesso à melhor educação possível de sua época e aqui a gente dá início à segunda oração. Aprendeu a língua de sinais francesa no Instituto Nacional de Surdos Mudos de Paris. Então, esse i está juntando as duas orações. E eu poderia fazer a leitura somente com eles dois. Olha só, vou ler a oração rosa e vou ler a oração amarela. Teve desde cedo acesso à melhor educação possível da sua época e aprendeu a língua de sinais francesa no Instituto Nacional de Surdos Mudos de Paris. Quando eu acrescento assim, o que é que acontece? Eu estou dando aí um valor para essa progressão. Então, eu vou colocar uma frase menor aqui, só para a gente comparar. É assim, ó, a gente escreve, teve acesso à educação e aprendeu a língua de sinais, tá? Quando a gente fala assim, teve acesso à educação e aprendeu a língua de sinais, olha só, é como se a gente dissesse aqui que há duas informações e basta, tá? Há duas informações. Teve acesso à educação, aprendeu a língua de sinais. Mas se você pega essas duas orações aqui e acrescenta no meio delas aqui, né, esse vírgula, assim e a outra vírgula, o que acontece? É como se a gente estivesse dizendo que a primeira oração está dando aí uma informação que é causa para um efeito que está depois.
Qual foi a causa? Ele teve acesso à educação. Qual foi o efeito? Ele aprendeu a língua de sinais. Então, o valor da palavra assim aí é um valor de efeito, tá? A gente tem uma relação de causa e efeito. Não é comparação. Então, voltamos ali para o comando, ó. O comando está dizendo o que para a gente? A palavra assim é empregada para estabelecer uma relação de comparação. Não é comparação. Com a oração imediatamente anterior. Não é com a oração imediatamente anterior comparação. É sim progressão, tá? Então, o item vai ficar errado e a gente compreende que não tem comparação nenhuma aí. Aí a gente pergunta assim: ah, tudo bem, não tem comparação, mas é o que então? Né? Qual é a informação? Qual é o valor que eu tenho aí? Então, a gente pode indicar aqui que é causa e efeito, tá? Ou que é progressão e precisa, inclusive, ter noção de que, se fosse comparação, seria de outra forma. Seria, por exemplo, dizer que ele teve um acesso à educação muito boa e aprendeu, e do mesmo jeito que teve acesso à educação muito boa, ele teve uma aprendizagem da linguagem de sinais. Está comparando, dizendo que os dois são iguais ou são diferentes, não importa, mas há aí uma comparação, tá? Então, item errado, e a gente vai para a letra C. Na letra C, o que acontece? Nós temos assim, ó, a expressão pelo qual, quinto período do segundo parágrafo. Então, nós já colocamos aqui esse quinto período. Faz referência ao trecho princípio de modernização da década de 50, no mesmo período. Bom, quais são as nossas dificuldades ou as nossas barreiras que o concurso coloca aqui de imediato? A primeira é muito simples de a gente perceber. É acreditar que a gente memorizou uma informação e que a gente vai aplicá-la, tá? A maioria das pessoas memoriza que o pronome relativo repete o termo anterior e acha que o termo anterior é a palavra anterior, mas não é a palavra anterior. Então, a gente para observar e vai reconhecer aqui primeiro, ó, olha passo a passo. Eu tenho que saber qual é o termo que ele está utilizando, que nesse caso aqui é o pelo qual. Então, eu vou marcar aqui já para deixar claro. O pelo qual está começando uma oração. Eu posso até fazer uma barreira aqui, já também para sinalizar que é onde eu separo as orações. E aí eu pergunto o seguinte: ele repete o termo anterior. Qual é o termo anterior? A resposta não é olhar para ele, é olhar para a oração anterior e separar essa oração em termos. Então, como é que eu faço para separar as orações em termos? Primeiro, eu sublinho o verbo. O verbo está aqui, refletia. Depois eu localizo o sujeito. O sujeito é essa mudança. Olha só. Aí a gente pergunta, essa mudança refletia o quê? Qual é o complemento verbal de refletir aí? Essa mudança refletia, aí nós temos aqui, ó, o princípio de modernização da década de 1950. Isso aqui é um termo só. Ele é longo, mas ele é um termo só, tá? Então, eu sei que se na oração anterior eu só tenho 3 termos, tá? O pronome relativo que está aqui vai repetir o termo anterior. O termo anterior é isso tudo que está aqui. Então, se a gente for fazer a leitura, a gente vai observar que aqui nós temos assim, a expressão pelo qual faz referência ao trecho princípio de modernização da década de 50. Tá correta. E parece assim, nossa, é tão fácil, né? Realmente é muito fácil. É porque o CESP está contando aí com aquilo que se percebe na maior parte das vezes. A pessoa diz assim, não, isso tudo é muito grande, né? E a gente acha que é só um pedacinho. Não, é isso mesmo, e a gente faz com a segurança de saber aquilo que a gente está fazendo, tá? Vamos para a letra D? Na letra D nós temos assim, deixa eu só abaixar aqui para ficar a letra D completa para você. Na letra D, nós temos assim, a coerência e a correção gramatical do texto não seriam prejudicadas se o pronome que está no primeiro período do terceiro parágrafo, fosse substituído por onde? Bom, eu já fui lá, já copiei aqui, inclusive, para a gente poder olhar, né? E esse primeiro período do terceiro parágrafo já está aqui à minha frente. Agora eu localizo aqui o pronome que, né? Então, a gente procura aqui e localiza o que está aqui. Lá na hora da prova, não tem colorido, mas tem uma canetinha para circular, sublinhar, marcar de algum jeito. Localizamos. O que ele quer agora? Cuidado, olha. Coerência e correção gramatical. Quando o CESP coloca esses 2 pontos aí, é bom que a gente marque, porque a gente vai verificar os dois. O CESP usa vários. Ele usa sentido, sintaxe, coerência, correção. Às vezes ele coloca semântica, tá? Então a gente presta atenção a esses 2 pontos. O que a gente vai fazer agora?
Ele quer trocar o quê? Por onde? Então, é hora de parar um pouquinho e pegar lá a nossa caixinha de gramática. Na caixinha de gramática, nós temos que o que é um pronome relativo e que o onde também é um pronome relativo. Mas o onde significa em que lugar, tá? Então, o que acontece? Eu posso trocar o que pelo onde, eu posso trocar o em que pelo onde, se esse em que estiver substituindo aí uma referência de lugar. Aí a gente vai olhar aqui, já guardando essa informação. Olha só, com segurança, bastava saber isso aqui nessa frase para a gente já dizer que o item estava errado. Mas a gente gosta de ter segurança em todas, então vamos analisar. O que a gente tem aqui, ó? Eu tenho o que, eu separo as duas orações, nesse caso aqui eu vou separar a oração antes do que, tá? A gente precisa, inclusive, fazer uma atividade só de separação de orações para se fortalecer nesse ponto, é importante, tá? É um pré-requisito, parece bobo, mas é importante. E aqui a gente tem assim, ó, que foi ganhando espaço aos poucos e logo passou a ser utilizada pelos surdos brasileiros. Olha, a oração termina aqui. Então, eu só preciso dessa oração que está aqui para analisar, tá? Se a gente quiser aprender um pouco mais, vamos analisar aqui o que acontece, ó. O verbo é foi ganhando. Aí a gente pergunta assim, quem é o sujeito de foi ganhando? O sujeito de foi ganhando é o quê? Que está repetindo aqui Libras. Então, nesse caso aqui, o que acontece? A palavra que está funcionando aqui como sujeito da oração. Então, ela não pode ser substituída por em que lugar. Item fácil também quando a gente sabe de que forma está fazendo, né? Então, eu só consigo colocar em que e substituir por onde quando for uma referência a lugar, certo? Estudar português não é só entender isso aqui, é ampliar e dizer assim, tá bom, então agora eu quero ver uma oração com o onde, né? E a gente vai dizer assim, ó, primeira oração, a gente coloca, ele mora em um apartamento, tá? Vocês já estão vendo aí que a palavra apartamento tem uma referência a lugar. A segunda oração seria assim, ó, no apartamento há gás encanado. Então, o que acontece? Ó, esse no apartamento aqui é uma referência a lugar. Então, se a gente fizer aqui a substituição de no apartamento por um pronome relativo, como é que vai ficar? Aí eu posso dizer assim, ó, eu tiro o ponto aqui e faço, ele mora em um apartamento e eu coloco aqui o em, que vai substituir essa preposiçãozinha N que está aqui, tá? Deixa eu marcar porque fica mais fácil de a gente olhar. Ó, esse em aqui vai substituir o N. E esse o apartamento que está aqui, a gente vai substituir pela palavrinha que. Então, aqui, ó, vai ficar em que há gás encanado, tá? E se a gente quiser trocar esse em que, a gente vai trocar pelo onde. Então, vai ficar assim, ó, ele mora em um apartamento, como aqui indica lugar, fica fácil a gente fazer assim, ó, onde há gás encanado. E aí, esse onde vai repetir esses dois aqui, tá? Então, é preciso ter essa noção da funcionalidade para a gente poder enxergar o que pode, o que não pode na substituição, tá? A gente vai para a letra E e nós temos assim, a expressão no seu percurso, quarto período do segundo parágrafo, já pegamos aqui, foi empregada com sentido locativo. Bom, aqui a gente analisa a percepção de quem está fazendo a prova. Primeiro passo, a palavra locativo não é usada na maioria das gramáticas, na maioria das aulas. Então, a tendência é a gente olhar e dizer assim, locativo, meu Deus, eu não estudei, o que é isso? Não sei. Bom, locativo está associado a quê? A lugar, tá? As gramáticas deixaram de apresentar lá uma estrutura de oração que indicava o locativo, e aí a gente perdeu essa palavra no tempo. Mas é simples, o locativo é o quê? É aquilo que se refere ao lugar. Então, qual é o meu papel agora? O meu papel é localizar aqui o no seu percurso, e observar se ele tem essa relação aí, essa ideia de lugar. Como é que eu faço? Primeiro, a gente pode sublinhar os verbos, isso aqui a gente se acostuma a fazer de maneira bem rápida quando a gente treina, tá? Sublinhar os verbos e localizar aí as orações.
Então, aqui, ó, são 4 verbos, tá? A gente localizou os 4 verbos. 4 orações, possivelmente. A oração, no seu percurso, o Instituto recebeu diversos nomes, vai terminar aqui. Então, a gente percebe que a gente não vai precisar das outras, tá? Das outras informações. A gente pode até focar aqui, ó, tirar só ele. E procurar aqui organizar primeiro sintaticamente. Quem foi que recebeu? O Instituto. O Instituto recebeu o quê? Diversos nomes. Onde? No seu percurso. Na ordem direta, nós entenderíamos mais facilmente. Isso é uma coisa rápida, eu estou fazendo demoradamente com vocês, mas na hora do raciocínio, isso aí a gente bate o olho e já reconhece. Então, no seu percurso, está indicando o quê? Aí a gente diz, está indicando lugar ou está indicando tempo? Olha só, quando a gente lê aqui, no seu percurso, o Instituto recebeu diversos nomes, mas a mudança mais significativa se deu em 57. Esse 57 aqui está dizendo que é parte do percurso, né? Que ele recebeu diversos nomes e que lá em 1957 ele teve uma mudança mais significativa. Então, esse percurso que está aí não é um percurso que a gente vai chamar de percurso de lugares. A pessoa não saiu de uma cidade para outra e foi caminhando. Na verdade, ela está falando sobre um percurso no passar do tempo. Por isso que ela vai colocar aqui a ideia de que em 1957 a mudança foi a mais significativa, tá? É importantíssimo que a gente tenha essa noção de que o que a gente está vendo aí, na verdade, é o quê? É um percurso ao longo do tempo. Então, ele vai citar datas. Por isso, o item vai estar errado, tá? Como é uma questão de marca X, nós encontramos aí, deixa eu voltar aqui para a prova, para que a gente possa observar, olha, fizemos a questão 2, nossa resposta correta seria a letra C, tá? E a barreira maior que a gente encontra muitas vezes é justamente não conseguir fazer essa análise, não conseguir ir diretamente ao ponto. Então, tenho esse cuidado de localizar, de procurar a oração, separar tudo direitinho para que a gente possa fazer essa análise com mais clareza, tá? E aí a gente vai aproveitar aqui e vai fazer mais uma questão, certo? Nós temos aqui a questão de número 5. Olha o que acontece com a questão de número 5. Ela diz assim, essa é uma questão muito comum nas provas do CESP, SEBRASP. Os sentidos originais e a correção gramatical do texto seriam mantidos caso o primeiro período do terceiro parágrafo fosse reescrito como reescrita. Aí a gente diz assim, meu Deus, reescrita eu não sei fazer, não sei para que lado vai. A gente tem um chão aí, tá? A gente tem uma segurança. Então, vamos lá para a questão 5 e a gente vai poder observar nessa questão 5 aqui o que é que a gente faz na hora de uma prova em relação a isso. Primeiro passo, saber que, muitas vezes, o que derruba a gente é a quantidade de letrinhas pretas em fundo branco. Se a gente olhar aí de longe, se a gente se distanciar, vai parecer cada vez mais confuso. Então, primeiro ponto, pega a frase original, tá? A frase original eu copiei aqui. Nessa frase original, estabeleça um critério de separação de termos. Por exemplo, a gente vai pegar aqui o verbo tiveram, tá? Lembra que eu pedi para sublinhar os verbos? Tiveram. Aqui a gente tem foi ganhando, tá? Outra forma verbal. E aqui eu tenho outra forma verbal que é passou a ser utilizada. 3 formas verbais, eu tenho aí 3 orações. Então, eu vou separar as orações dessa forma. Rouet e a língua de sinais francesa tiveram grande influência na língua brasileira de sinais, a Libras. E aqui a gente faz uma barreirazinha. Segundo, que foi ganhando espaço aos poucos. Aí, terceira, e logo passou a ser utilizada pelos surdos brasileiros. Se vocês quiserem, vocês já podem fazer o quê? Pegar só a primeira oração e sair localizando lá as diferenças. Fica fácil, porque a gente consegue localizar só esse bloco, ó. Dessa forma, Rouet e a língua de sinais francesa tiveram grande influência na língua brasileira de sinais, a Libras. E aí a gente vem aqui para a letra A e encontra, ó, Rouet e a língua de sinais francesa tiveram grande influência sobre a Libras, língua brasileira de sinais. Se eu focar só esse pedaço aqui, eu já consigo perceber algumas diferenças. Por exemplo, aqui tiveram grande influência, aqui tem na língua, desculpa,
na língua, aqui nós temos tiveram grande influência sob a língua. Opa, percebi que tem alguma coisa diferente aqui, esse sob. Então, quem tem influência em alguma coisa e não sob alguma coisa, porque influência é conseguir, por exemplo, incentivar, convencer, né, mudar a opinião de alguma pessoa, e sob significa embaixo. Então, esse sob aqui já deixa a letra A errada, tá? Olha que a gente não precisou nem analisar tudo, mas a gente vê aí que a correção gramatical da letra A já está descartada. Aí a gente vem para a letra B e continua só nesse focozinho. Nós temos aqui, ó, dessa forma, Huê e a língua de sinais tiveram grande influência na língua brasileira de sinais, a Libras. Lá na letrinha B, assim, vou colocar em vermelho, devido à grande influência de Huê e a língua de sinais francesas, aí, olha só, a língua brasileira de sinais, a Libras, foi ganhando espaço aos poucos. Opa, essa estrutura está bem diferente, né? Aí a gente já fica ali um pouco com medo. O que aconteceu nesse caso aqui? Olha, aqui é uma estratégia que o professor de português usa muito facilmente, é reconhecível quando a gente conhece e reconhece, tá? Por quê? Ele fez o seguinte, ó, se eu tenho Huê e a língua tiveram grande influência, então aqui ele trocou e colocou, devido à grande influência de Huê e a língua de sinais francesa, a língua brasileira de sinais, ele trocou esse tiveram grande influência e colocou devido à grande influência. Ele transformou aqui aquilo que seria uma estrutura verbal, transformou em substantivo, tá? Então, desconfiem, mas observem que pode estar certo. Letra C. Contudo, a língua brasileira de sinais, Libras, que foi ganhando espaço aos poucos, olha só, a gente tinha lá em cima, tiveram grande influência, né? E aqui, ó, esse contudo é o que a gente tinha marcado lá em cima, e ele tá aqui, ó. Por isso, deixa eu só desmarcar o contudo. Por isso, Huê e a língua brasileira e a língua de sinais francesa tiveram grande influência. Se a gente pegar só essa parte vermelhinha que a gente está comparando, presta atenção que lá em cima nós marcamos a vermelhinha. Ela começa com dessa forma, e aqui ele colocou por isso. O que, que acontece? Existe uma diferença grande entre o que é dessa forma, quer dizer, desse modo, e aquilo que seria um por isso, que está indicando o quê? Que é por esse motivo, tá? Então, ele mudou só essa bobagem aqui, e a gente já viu aí um erro grande. Na letra D, e lembre-se, nós estamos vendo somente aquilo que é o primeiro foco, aquilo que a gente separou logo para analisar, tá? Porque a pessoa faz essa questão e fica lendo a frase toda. Quando ela fica lendo a frase toda, com certeza ela vai se atrapalhar. Então, nossa esperteza aqui foi fazer o quê? Foi fazer um foco só, tá? E eu estou copiando de novo aqui para ficar mais próximo para que vocês possam comparar. Olha só. Dessa forma, Huê e a língua de sinais francesa tiveram grande influência na língua brasileira de sinais. Aí a gente tem aqui, ó, uma vez que Huê e a língua de sinais francesa tiveram grande influência sobre ela. Gente, a pessoa que elaborou essa questão usou a mesma estratégia na letra de cima, na letra C e na letra D, porque lá ela colocou por isso, que é a explicação. E aqui ela colocou uma vez que. O que acontece com uma vez que? Uma vez que causa. Ou seja, o dessa forma é completamente diferente de uma vez que, tá? Aí na letra E, a gente continua observando e tem assim, ó. E dessa forma, Huê e a língua de sinais francesa tiveram grande influência sobre ela. Desculpa. Então, nesse caso aqui, a gente reconheceu dessa forma, que tá igualzinho, tá? Mas a gente já tinha analisado na letra A que esse sob que tá aqui tá errado, porque a influência para a gente incidir, né? E sob não é, sob significa embaixo. Então, aqui, olhando de maneira técnica para a questão, porque é isso que a gente está fazendo com essa questão especificamente, o que acontece? Deixa eu mostrar aqui no original, que é onde vocês vão fazer a prova, tá? Nós estamos na questão 5. O que a gente encontra aí nessa questãozinha 5? Olha só, deixa eu marcar aqui para vocês. Lá na letra A, nós reconhecemos que esse nomezinho aqui, sob, está errado, tá? Na letra E, nós também reconhecemos esse sobzinho,
né? Aqui, ó. Então, só esse detalhe já tiraria para a gente as letras A e E. Quando a gente olhou aqui a letra C, a gente reconheceu o por isso, que estava errado, né? Porque mudou aí o sentido, por isso não é dessa forma, e achou aqui também uma vez que também está errado, tá? E aí nós voltamos aqui e caprichamos na letra B, porque a letra B foi a única em que eu não conseguia aí localizar alguma coisa que estivesse errada. Então, os meus esforços agora vão ser aqui na letra B. E eu vou aproveitar, já que a gente está aqui nesse texto, eu vou aproveitar e vou continuar aqui observando, se eu quiser, e fazendo as marcações. Lá no nosso Word, né, no nosso material, o que a gente vai encontrar aqui, ó? Eu tenho aqui, dessa forma, Rouet e a língua de sinais francesa tiveram grande influência na língua brasileira de sinais, a Libras. Letra B, deixa eu recolher aqui para vocês a letra A, só para a gente não se atrapalhar. Aqui nós temos que foi ganhando espaço aos poucos. Olha o detalhe de conhecer a gramática, tá? Essa oração aqui que foi ganhando espaço aos poucos, está aqui, ó. Foi ganhando espaço aos poucos. Ela só não tem a palavrinha que. Por que ela não tem o que? Porque esse que repete o termo anterior, que é Libras, língua de sinais. E aqui na oração, nós temos assim, ó. A língua brasileira de sinais, a Libras, ou seja, esse termo aqui foi utilizado como sujeito dessa oração no lugar da palavrinha que, tá? Então, o restinho aqui tá tudo certo. Aí nós vamos para o terceiro ponto e tem assim, e logo passou a ser utilizada pelos surdos brasileiros. Essa terceira informação eu vou aqui isolar para a gente poder comparar. E logo passou a ser utilizada pelos surdos brasileiros. Olha que coisa curiosa. O professor que fez a questão nem modificou o que está aí. Tá? Foi uma modificação muito parca, muito pouca nessa parte inicial aqui. Então, uma questão dessa, se a gente utiliza essa técnica de isolar as orações ou isolar os termos e focar só neles, a gente consegue observar aí que é muito claro o ponto que o professor colocou para poder modificar de maneira incorreta. Tá? E aí nós voltamos e observamos o seguinte, que nesse ponto aqui, quando a gente fala devido à grande influência de Rouet e a língua de sinais francesa, a língua foi ganhando espaço aos poucos, ele só fez assim, ó, ele reconheceu lá no texto que nós tínhamos, vou colocar só Rouet, tá? Rouet teve, vou pegar o original, que fica mais fácil. Rouet teve grande influência na língua, tá? Ó, ele localizou lá no texto essa forma aqui. Rouet teve grande influência na língua. Aí ele reescreveu, tá? E colocou aqui, em vez de teve grande influência, ele colocou aqui, ele tirou teve grande influência e colocou devido à influência ou devido à grande influência. Então, ele reescreveu, mas ele preservou aquilo que seria a ideia e a correção gramatical também, tá? Então, essa é uma dica, essa é uma técnica que eu acho que vale a pena a gente treinar. Pega as questões, faz esse treino, tá? Porque a gente vai conseguir fazer de maneira muito assertiva aquilo que é localizar os erros, localizar aquilo que a gente tem aí como elementos que o professor colocou e que na frase inteira dá a impressão de que está tudo muito parecido e a gente não enxerga, tá? Português, para fazer prova, tem técnica, tem conhecimento específico e tem raciocínios gramaticais que a gente pode conhecer e passar a adotar. Esse é um convite e eu espero vocês na próxima aula.